Buenos días, sexto año. Vamos a seguir con nuestras clases de español. Vamos a hacer la corrección de los artículos, ¿vale? Vamos a empezar? Muy bien. Mas, claro que eu vou explicar em português, tá, pessoal? Para ficar bem entendidinho, para a gente tirar alguma dúvida, vamos fazer esse repasso aí, já que nós tivemos uma folguinha aí no meio da semana com o feriado Dia do Trabalho, tá certo? Vamos lá. Mesmo arquivo que vocês tinham anteriormente, ó, artículos, vale? Acompanha sempre com a minha setinha, ok? Vamos lá. Vocês tinham aqui os quadrinhos dos artículos, vamos lembrar que a gente tem, ó, determinados, feminino, masculino, vale? Indeterminados, também feminino, masculino, ok? Então, nós temos o lá, ele, a, o, las, los, as, os. Os indeterminados, una, um, unas, unos, uma, um, umas, uns. Beleza? Ele vai sempre acompanhar, então, o substantivo, os singulares e os plurais, tá certo? Então, vamos lá. Sua atividade era, tem vários exemplos aí, né? Sua atividade 1 era você colocar aqui, delante de los sustantivos que estão aqui, nesta coluna, e nesta coluna, vocês iam colocar os artigos que estão aqui em vermelho, de acordo com o substantivo, certo? Vocês tinham o primeiro aqui, los, eu tinha o substantivo huevos. Percebam que eu acrescentei em verdinho aqui do lado, olha, as traduções. Espero que vocês tenham buscado as traduções, mas claro que no nosso caso, alguns vão ter diferença de feminino ou masculino, dependendo se está em português ou no espanhol, certo? Vamos lá, algumas peculiaridades. Então, se eu tenho huevos, terminou aqui em OS, como no português, eu vou usar o artigo masculino los, que seria os no português, certo? Alguns vão ter uma diferenciação, pessoal. Eu deixei de propósito a palavra ó, leite. Percebe que eu destaquei ela em roxinho? Porque você vai descobrir que algumas palavras em espanhol às vezes é masculino em português, mas vai ser feminino no espanhol. Às vezes vai ser feminino no português, mas vai ser masculino no espanhol. É o caso aqui da palavra leite em português, leite em espanhol, que eu falo no português o leite, mas no espanhol ele vai ter um câmbio, vai ter uma mudança aí na forma do gênero para feminino. Nós no espanhol falamos la leche, vale? Nós vamos decorar isso com o tempo, eu só coloquei duas palavrinhas dessas nessa questão, tá? Então, uma você já vai colocar aí na sua mente, ó. Leite no espanhol é feminino e não masculino, vale? Muito bem. Plátano, terminou com O, então masculino singular, ele. Perceba que muita gente vai querer ter colocado assim, ó, lo. Lo é artigo neutro, nós não vamos trabalhar ele ainda, ok? Esse artigo neutro não acompanha substantivo. O meu o do espanhol não é lo, que é mais parecido, é o ele. Ele sem acento, tá certo, pessoal? Porque se eu tiver o ele com acento, ele vai ser a palavrinha ele, tá certo? Com acento ele, sem acento o. Muito bem? El plátano. La carne, como em português, las cebollas, como em português, los tomates, como em português, el chocolate, como em português, la verdura, como em português, las hamburguesas. No português a gente fala hambúrguer, não é o nome do sanduíche? Seria masculino. Os hambúrgueres, perdão, não está no plural, vamos colocá-lo no plural. Os hambúrgueres, no espanhol, ele vai ser uma palavra ó, feminina, terminou em AS, vale? Então, eu vou usar o artigo feminino, las hamburguesas. El bocadillo. No espanhol, nós temos alguns nomes para diferenciar os sanduíches. Hamburguesa são os sanduíches tipo do McDonald's, do BK, não é? Que são hambúrgueres. Se eu estou falando de um sanduíche como da Subway, por exemplo, que é aquele sanduíche com pão francês, com pão baguete, eu vou chamar de bocadilho no espanhol. A gente não chama de sanduíche, tá? Hamburguesa para o hambúrguer, bocadilho para os outros sanduíches feitos com outros pães. Beleza? Los helados, para quem não pesquisou, helado
seria gelado, não é? Sorvete. El pollo, pollo é frango. Las papas fritas, batatas fritas. Terminando aqui. La gaseosa, para quem não procurou também, olha, gaseosa, refrigerante. Las palomitas, palomitas, pipoca. Mas você vai ter procurado no dicionário e você vai descobrir que palomitas também podem ser, vem da palavra paloma. Paloma é pomba no espanhol. Por que a pipoca chama palomita, professora? Porque quando ela estoura, ela fica branquinha e ela se abre como se fosse uma pomba. Então o espanhol chama de palomita. Muito bem. Outra coluna, lechuga, la lechuga, que é alface, el cerdo, porco, las fresas, os morangos, ó, fresas, feminino no espanhol, morangos, masculino no português. Mas como eu tenho a palavra fresas no espanhol, eu vou usar o artigo feminino las, que seria as, ok? Jamón, el jamón, presunto, el sumo, o suco. Outra palavrinha igual la leche que nós vimos aqui em cima, olha. La leche, também coloquei em roxinho aqui o sal. Porque no português o sal masculino, no espanhol feminino la sal. Bueno, el melocotón, o pêssego. Los pimientos, essa é uma palavra que traz confusão aí para o brasileiro, tá? Pimientos parece pimentas, é pimentão em espanhol. Então, los pimientos são os pimentões. Como é que fala a maioria das pimentas no espanhol? Normalmente se chama pimenta no espanhol de Chile, como o país, Chile. Nós falamos Chile, Chile, el Chile, a pimenta. Vou cambiar também o sentido masculino do feminino, pimenta em português, para o masculino, el Chile no espanhol, el pan, la mantequilla, las galletas, galletas, biscoitos. Nem todo biscoito chama galheta em espanhol, tá, pessoal? Mas a maioria vai ser o biscoito recheado, os biscoitos tipo cookie, a gente chama de galhetas. La pasta, como na Itália, o macarrão no geral, ele é feito a partir de uma massa. Então a gente vai chamar de pasta todo tipo de macarrão, ok? Claro que ele vai ter nomes específicos, por exemplo, os espaguetes, né? O espaguete, que é aquele macarrãozinho comprido, no espanhol a gente chama de fideus, los fideus. Pastel, olha aí um falso amigo. Pastel, não tem pastel na Espanha não, vocês acreditam nisso, gente? Aquele pastel de vento gostosão da feira, nós não temos na Espanha. Pastel pra gente no espanhol é o bolo. Um pastel de cumpleaños, um bolo de aniversário, el pastel. No espanhol nós só temos, na Espanha, perdão, e na América Latina, nós não temos o pastel de vento, nós temos só aquele pastelzinho assado. E ele chama empanada pra gente no espanhol. Então, pastel, pra eles não é falso amigo, porque eles não têm pastel, tá certo? Mas pra gente, ó, lembra, falso amigo, pastel, bolo. Muito bem, seguimos então. Atividade 2, depois eu faço esses acertinhos para colocar lá no portal para vocês, tá? Atividade 2, vocês iam completar o quadro, ele tinha aqui os substantivos, caballo, cabalhos, bicicleta, bicicletas, bolígrafo, bolígrafos, flor, flores, cavalo, bicicleta, caneta, flor. E ele tinha os artigos indefinidos, ó, que acompanha cada substantivo. Um caballo, unos caballos. Una bicicleta, unas bicicletas. El bolígrafo, los bolígrafos. Ah, perdão, olha aqui, era parte de um livro, eles esqueceram do S aqui, tá, galerinha? Acrescenta um Szinho aí no pensamento. La flor, las flores. Muito bem, eu pedi aqui para você preencher o que faltava para completar a tabela. Então você colocou una feminino, unos, unas feminino. Já tinha una e unas aqui, você colocou o masculino e unos. Tinha o masculino el e los, você colocou o feminino la e las. Tinha o feminino lá e las, você colocou o masculino el e los. Pode ser que vocês erraram aqui, não foi? No el, muito bem, perdão. É como é um desenho, acabou abrindo onde não devia. Desculpa aí. Esse el é o nosso o, lembra disso, tá? Não é lo. El é o o no espanhol. Vamos acostumar com isso. Muito bem. Se errou, apagou, borrou, como se diz no espanhol, borrou e escreveu outra vez.
Atividade 3. Aqui eu misturei, né, pessoal? Eu misturei na atividade artigos definidos e indefinidos, ok? Você ia colocar de acordo com o que pedia a frase, se ele pedir um artigo definido ou indefinido. Vamos lembrar que quando eu uso o artigo definido é quando eu conheço o substantivo. Se eu estou falando do aluno, o aluno me trouxe o livro, eu sei para usar esse o, que é um aluno que eu conheço. Mas se eu disser um aluno me trouxe o livro, eu não sei de que aluno eu estou falando. Combinado? Quando eu falo eu vou comprar o livro do Harry Potter, eu sei que livro eu vou comprar. Quando eu falo que eu vou comprar um livro, eu não decidi ainda que livro que eu vou comprar. Lembra disso, tá certo? Então vamos olhar. No espanhol é igual no português. Vou usar os definidos quando eu conheço o substantivo e vou usar os definidos quando eu não tenho muita certeza, tá certo? Ou quando ele é, como o próprio nome diz, indeterminado. Eu não posso determinar. Na frase da letra A, te has puesto los calcetines al revés. Por que eu usei los calcetines? As meias, calcetines, meias. Porque eu sei de que meia que eu estou falando, são as minhas, tá? Ou no caso, eu estou falando com outra pessoa, é as meias dele, ok? Não são quaisquer meias, são meias específicas. El padre de Javier vive em Holanda. O pai do Javier, el padre, eu não estou falando de um pai qualquer, estou falando de um pai específico, do pai do Javier, el padre de Javier, que vive em Holanda, vale? C. Unas farolas estavam encendidas e outras no. Farolas, faróis. Uns faróis estavam acesos e outros não. Eu não sei determinar exatamente quais eram ou quais não eram, tá certo? D. Tânia se ha comprado uns patines novos. Ela não comprou um patins específico. Não foi o patins vermelho ou patins amarelo. Ela comprou uns patins quaisquer, ok? E las zapatilhas rojas me hacen daño. Os tênis vermelhos me machucam. Essa é a tradução. Então, eu não estou falando de qualquer tênis. Las zapatilhas rojas, os tênis vermelhos. O meu tênis branco não me machuca, mas os vermelhos me machucam, ok? E hoy hemos cenado em um restaurante en el que nunca hemos estado. Eu não estou falando do restaurante que eu sempre almoço. Eu estou falando que eu janto, cenado. Eu estou falando de um restaurante que nós nunca cenamos antes. Então, nós fomos em um restaurante qualquer. Bueno? G. Juan sabe jogar muy bien el golf. Quando eu estiver tratando de esporte, eu vou falar o futebol, a natação. Está bem? Então, o que o Juan joga muito bem? O golfe. Como ele podia fazer muito bem a natação, la natación. H. Um dia de estos me cambio el pelo. Eu não sei que dia será, pessoal. Então, um dia qualquer, um dia desses, eu mudo o meu cabelo. Eu corto, eu pinto. Muito bem? E en el parque hay una niña que no para de gritar. Eu não sei que niña é. Eu não posso determinar. É uma menina qualquer que não para de gritar. Eu não sei especificar qual das meninas está gritando. Bueno? J. Tenho várias chamadas de um número desconhecido. Me ligaram de um número desconhecido e eu não sei que número que é um número desconhecido. K. Ya he metido todos os livros em la mochila. Metido, colocado, tá certo? Eu coloquei todos os livros na mochila. São os meus livros que eu coloquei na mochila, vale? Que eu he metido en la mochila. L. Has metido la roupa sucia em la lavadora? Eu não estou falando, gente, de qualquer roupa. Eu estou falando da nossa roupa suja e da nossa máquina de lavar. Então, eu estou perguntando se tu colocou, né? Se você colocou a roupa suja na lavadora. Muito bem? M. La vida não é possível sem água. A vida é determinada, tá certo? A nossa vida não é possível sem água. N. El agua es indispensable para la vida.
Aqui eu vou chamar a atenção para uma palavrinha nova e vou descer aqui, porque eu deixei um quadrinho extra para vocês. Olha só. El água, você vai falar, professora, mas é a água. Eu coloquei la água. Há umas diferençazinhas do português e do espanhol. Então, ó, água vai ser uma palavra que vai diferenciar. Coloquei aqui um lembrete para vocês, amores. No espanhol, quando uma palavra feminina começa com A, como água, para não ter um som desagradável, no espanhol nós trocamos o artigo feminino pelo artigo masculino. Ao invés de a gente falar la água e juntar as duas palavras, a gente troca o la por el e a gente fala el água. Professora, então essa é uma palavra masculina? Não, ela continua sendo uma palavra feminina. Nós só trocamos o artigo quando a palavra começar com A ou com o som de A. Então eu deixei aqui embaixo para vocês, ó. El água ou la água? No espanhol, tá em português, hein? No espanhol, quando o substantivo feminino começa com A ou A com H, ó. AH, tônica, ou seja, com a pronunciação mais intensa, o artigo definido adota a forma masculina el para evitar cacofonia. Que é cacofonia? O som desagradável, tá certo? Assim, segundo essa norma, a forma correta é el água e no la água. Contudo, a presença do artigo masculino não muda o gênero da palavra, que continua sendo feminina em português. Por isso, o adjetivo ou pronome continuará na forma feminina. Por exemplo, eu coloco aqui el água, coloquei o artigo masculino, mas se eu for usar um adjetivo com ela, o adjetivo também será feminino, tá, pessoal? El água tratada, no el água tratado. Muito bem? O mesmo ocorre com outras palavras. Coloquei os exemplos de algumas. El hacha, hacha é machado, el hacha. El hambre, a fome. El águila, águia. El alma, alma. El alba, amanhecer. Muito bem? La última, o Javier llegó de su viaje el martes por la tarde. Ele não chegou em uma terça-feira qualquer. Ele chegou nesta terça-feira à tarde. Muito bem. Aqui está. É uma matéria muito facilita, não é? Aquí está la corrección. Si ha tenido algún error, cambia, borra y hace otra vez. Y después vamos a trabajar más con los artículos en nuestras próximas clases. Besos a todos y hasta la próxima.